Boa tarde a todos. O Flamengo jogou muito bem ontem, goleou o Atlético Goianiense com facilidade, 4-1, poderia ter sido 5 ou 6, tamanhas as chances de gol que o Flamengo perdeu, inúmeras. Alguns pontos devem ser analisados para sabermos o que é esse Flamengo de Dorival Júnior. Primeiro ponto, o time reserva ou alternativo, não importa como o chamem, é muito bom. Jogaria de igual para igual com qualquer time do futebol brasileiro, talvez apenas um pouco abaixo do patamar do chamado time titular. Um time reserva que tem Diego Ribas, ainda tendo muito futebol para mostrar, Vidal, Cebolinha, Marinho, Vitor Hugo e Lázaro. Quantos clubes brasileiros têm no seu time titular esses jogadores que eu citei? A maioria não tem. Apenas Palmeiras, Atlético Mineiro e o Corinthians podem dizer que tem titulares à altura desses jogadores que eu citei. Os outros times não. Então o Flamengo, na verdade, tem 2 times prontos para jogar as 3 competições em que ele está ainda inserido, o que é uma vantagem para o time rubro-negro. Dorival Júnior, em muito pouco tempo, deu uma cara para o time do Flamengo. E o que é essa cara do Flamengo no tempo de Dorival Júnior? Em apenas 50 dias de trabalho. É um time que marca sob pressão. É um time que não deixa confortável a defesa adversária quando esta tenta sair jogando. É um time que pressiona o seu adversário o tempo todo e tenta, através de troca de passes rápidas, envolver o adversário, chegar na área e marcar gols. O Flamengo não se contenta com 1-0, empatou 0-0 contra o Atlético Paranaense, é verdade, mas teve 20 e tantas finalizações contra apenas 2 do Atlético Paranaense. Era um jogo que o Flamengo, com toda tranquilidade, podia ter saído do Maracanã, vencendo por 2 ou 3-0. Ninguém ia achar que foi um placar exagerado. Exagerado foi o empate sem gols. Uma sorte, um milagre que Filipão conseguiu para o seu time. Não acredito que o Flamengo deixe escapar a classificação no Paraná, quando enfrentar o Atlético Paranaense, porque se jogar o futebol que jogou, com a coragem, a determinação, a aplicação tática que teve no Maracanã, vai ganhar do Atlético Paranaense lá no Paraná, em Curitiba. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é do futebol desse menino Vitor Hugo, que tem amadurecido. Já faz alguns jogos que ele entra 10, 15, 20 minutos, mostrando habilidade, técnica, comprometimento tático, e ontem foi a partida da sua vida pelo Flamengo. Deu assistência, marcou um golaço com uma calma de um veterano, encobrindo o goleiro do Atlético de Goiás. Esse jogador vai dar o que falar. Também acho que ou o Flamengo se calça financeiramente para mantê-lo na Gávea, ou daqui a 1 ano ou 2, algum clube europeu levará esta joia rubro-negra para jogar em algum grande time da Europa. Por fim, gostaria de falar de Everton Ribeiro, que mais uma vez eu não entendo a mídia esportiva enaltecer tanto esse jogador. Tem aplicação tática, faz algumas jogadas geniais, mas a verdade é que, no mínimo, 50% das bolas ele perde. Ontem, nos poucos minutos que entrou, errou 3 passes, 2 deles de modo grotesco. A sua falta de habilidade para passar a bola, na maioria das vezes, compromete esse jogador. Arrisco a dizer que em 2021 o Flamengo não ganhou títulos muito por causa da presença de Everton Ribeiro no time. As pessoas não percebem que as bolas fáceis que ele perde proporcionam contra-ataques aos adversários do Flamengo e, pior, não permitem que o Flamengo chegue ao gol do adversário,
porque se Gabigol erra poucos passes, Arrascaeta também. Bruno Henrique, quando jogava, agora tem sido Pedro, talvez entre o Cebolinha, não importa. Se eles têm um índice de 80%, 90% do acerto dos passes, e o índice de acerto de passes ou acerto nos dribles de Everton Ribeiro é de apenas 60%, isso estraçalha qualquer esquema tático montado por um técnico, seja Dorival Júnior ou outro qualquer. Desde 2019, quando apresentou um grande futebol, Everton Ribeiro nunca mais foi o mesmo. Mas a nossa mídia esportiva, infelizmente, liderada pelo Mauro César Pereira, criminaliza Diego Ribas, que mesmo sem jogar é culpado de tudo. Pela panela de 85, porque reclama de treinador, o que é uma inverdade. Há uma implicância, uma leviandade desse jornalista com o Diego Ribas, e então o Diego não tem, às vezes, o afeto, a admiração da torcida do Flamengo, como ele fez por merecer nesses 6 anos em que veste a camisa 10 do time rubro-negro. Mas, voltando a falar agora de Dorival Júnior, demos mais tempo ainda para esse treinador mostrar a que veio. A parte decisiva de 2 grandes competições, Copa do Brasil e a Libertadores da América, está chegando. É aí que vamos ver se Dorival Júnior, além de fazer um time comprometido taticamente, fez um time com a garra e a determinação dos verdadeiros campeões. Particularmente estou otimista, acho que Dorival Júnior foi finalmente a escolha ideal dessa diretoria do Flamengo. Ele é muito melhor do que Renato Gaúcho, do que o Paulo Souza. Na minha opinião, ele é apenas um pouquinho melhor por ser mais experiente do que o Rogério Ceni, que não deveria ter sido demitido, não fazia um trabalho ruim no Flamengo. Demitiram Rogério Ceni, depois Renato Gaúcho trouxeram o fraquíssimo Paulo Souza, deu no que deu. O Flamengo agora sempre 9 pontos atrás do Palmeiras, não podendo mais empatar ou perder até alcançar o seu adversário, se quiser ter chances de se tornar campeão brasileiro mais uma vez. Assista agora os melhores momentos do Flamengo 4, Atlético de Goiás 1. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e inscreva-se no canal Futebol Debate. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos.